Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai debater, até onde for possível, naturalmente, o futuro de Cuba. Fidel Castro, depois de 49 anos no poder, sai de cena por motivos, principalmente, pela precariedade da sua saúde. Quando até já vinha sendo substituído interinamente por seu irmão, o general Raul Castro, de 76 anos de idade, há coisa de 2 anos. Fidel, como se sabe, tem 81 anos de idade. Marcou época como o mais longevo ditador do planeta. Sua história é bem conhecida a partir da ação revolucionária no início de 59, quando depôs o ditador Fulgêncio Batista. Fidel Castro marcou sua gestão pelos grandes avanços que levou ao seu país na área da saúde e da educação, mas sofreu permanentemente repúdio das entidades de direitos humanos por suas censuras à imprensa, à liberdade de um modo geral, suas repressões e execuções de dissidentes. Agora o mundo discute e especula sobre as decorrências desta renúncia. Que mudanças podem ser desde já previstas? Haverá agora o encaminhamento de uma democracia, mesmo que lenta e gradual, ou não? Cuba poderá adotar o sistema capitalista a curto ou médio prazo? Não se esquecendo que, embora fora do poder, Fidel Castro continua vivo e habitando a ilha. E o embargo econômico dos Estados Unidos será interrompido agora ou não? E o Brasil, que papel poderá desempenhar? Poderá mesmo se apresentar como o mediador da transição? Enfim, apesar da ilha ser tão pequena, de 11 milhões de habitantes, continua e talvez continue por muito tempo sendo alvo de atenções mundiais e, sobretudo, de novas e renovadas curiosidades. E, nesse sentido, vai agora o Conversas Cruzadas. Para tratarmos, então, do futuro de Cuba, são convidados do programa o professor e escritor e arquiteto Percival Pugina, que já esteve 2 vezes em Cuba. Percival Pugina, arquiteto, 2 vezes já esteve em Cuba, já escreveu um livro sobre Cuba. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, Ricardo Esbaek. Boa noite, Biratã. Boa noite, Ricardo Santos Gomes, nossos telespectadores. Eu fiquei surpreso, viu, Lazier, porque eu estava convencido, depois de ouvir a entrevista que o presidente Lula deu logo após a visita que fez ao Fidel Castro, dizendo, quase que num boletim médico, né, de que o Fidel estava plenamente apto ao desempenho das suas funções, ele mesmo se declara incapacitado para continuar desempenhando as atividades que ele, durante 48 anos, tocou como grande ditador de Cuba. Alguém poderá dizer, o Pugina agora está de gozação, né? De gozação eu levei a sério a declaração do chefe de Estado brasileiro. Mas, enfim, está aí o dado e acho que há um consenso na mesa. Nós temos ali os nossos 2 amigos e contrapartes nesta mesa, o Biratã e o Ricardo, achando que está tudo muito bem e que vai continuar. E nós 2 do lado de cá achando que está tudo muito mal e vai continuar. Então, para quem está nesse momento para fazer as suas escolhas, saibam que os que gostam daquilo lá como está, acham que vai continuar, e os que não gostam também acham que vai continuar. E por que eu acho que vai continuar? Porque eu não vejo razão para mudar. Não vejo. A análise que faço do cenário cubano me convence de que se reproduzem em Cuba aquelas mesmas circunstâncias agravadas, as mesmas circunstâncias em que se deram as sucessivas sucessões durante o regime da extinta União Soviética. Quer dizer, quando morreu Lenin, assumiu Stalin. Quando morreu o Stalin, houve uma disputa pelo poder lá com o Beria, o Malenkov, o Molotov, entende, assumiu o Khrushchev. Quando prenderam o Khrushchev, assumiu o Brezhnev. Quando Brezhnev, o Andropov, e havia disputa, morriam um, matavam outro, prendiam aquele, mas o sistema continuava. Porque para quem tem esta mentalidade totalitária, a melhor coisa do mundo é tu ser chefe de um Estado socialista não democrático. Que acontecia na União Soviética e acontece em Cuba, agravado pelo fato de que Cuba é uma ilha, né, de onde só se sai
passando pelos seguranças do aeroporto ou pela insegurança do oceano, não tem outro jeito de sair de lá, ou para a vida eterna. Não se tem acesso à comunicação, a censura absoluta sobre os meios de comunicação, só tem um jornal, só tem um partido, só tem uma opinião. Não há políticos de oposição, porque nesses regimes o que existe é a figura do dissidente. E ser dissidente, não ser oposicionista, ser dissidente num país submetido a essa democracia, é um péssimo plano de saúde. Faz mal para a saúde pessoal e faz mal para a saúde familiar, porque ainda incide sobre este tipo de modelo de democracia que foi citado aqui na mesa, aquela coisa medieval que é, primeiro, fazer do crime de lesa majestade o mais grave dos crimes, punível inclusive com a morte, incidindo consequências desta pena sobre a família daqueles que se incluem nesta condição de dissidentes. O que fez com que aqueles boxeadores, quem sabe, tenham decidido retornar, se não as notícias das sanções que estavam submetidas à sua família? E o que dizem os seus familiares lá? A família fica renegada. Então essa é a democracia que alguns querem manter. Eu admito assim, você pode ser socialista, pode gostar disso, pode achar que é muito bom, como o Ricardo e o Biratã acham, né? Mas eu não gosto disso. E o nosso telespectador emitirá, certamente, durante o programa, o seu juízo. Agora, há algumas coisas que são ditas, Lazier, que a gente precisa fazer alguns reparos. Primeiro, Cuba não era, em 1958, estava submetido a um ditador cruel, que não fez nada que o Fidel não tenha feito 10, 20, 30 vezes pior durante muito mais tempo. Mas era um ditador cruel. Fidel foi financiado pelos Estados Unidos para derrubar esse ditador. Ele recebeu recursos nos Estados Unidos para aquela revolução tanto esquisita que ele conduziu durante algum tempo lá na ilha. Então, Fidel Castro mantinha boas relações com os Estados Unidos. Implantou aquele regime e se manteve durante 48 anos. Mas como é que era Cuba em 1957, 58, 59? Os registros da embaixada, ninguém sabe disso, porque não é dito, porque toda a propaganda é para dizer que Cuba era um inferno que foi transformado num paraíso. Tinham o salário médio e o padrão de vida dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, não era diferente, Alabama, principalmente, não era diferente do padrão de vida de Cuba naquela mesma época. Aliás, quem assistiu um filme ambientado nos Estados Unidos, na década de 50, vai enxergar uma realidade muito parecida com a realidade de Cuba então e com a realidade piorada de Cuba hoje. Se o senhor e a senhora que nos assistem nesse programa forem a Cuba, verão o que era a cidade de Havana há 50 anos atrás. Uma cidade maravilhosa, está destruída. Por quê, presidente? Está destruída porque não há a menor condição, pela tragédia do regime implantado lá, de conservar o país, de conservar a cidade. Aquilo é uma cidade em ruínas, uma cidade em ruínas. É ou não é verdade o que eu estou dizendo? O centro de Havana, Havana Velha, era um país... Havana era a pérola do Caribe. Está sendo toda Hoje, Havana era a pérola do Caribe. Hoje, há um colar de pérolas no Caribe, formado por outras ilhas, que não se submeteram ao regime que Cuba fez. E Cuba está cristalizado e destruído numa situação física pior do que tinha. O índice de analfabetismo em Cuba em 1954, 55, 56 era de apenas 20%. Então não há nenhuma realização fantástica de haver acabado com o analfabetismo num país que já tinha, por 50 anos atrás, um índice de alfabetização superior. Deixa eu fazer um primeiro. Estamos discutindo Cuba e a TV Com já está anunciando para amanhã à tarde, por volta das 5 horas, a transmissão diretamente de Caxias do Sul, ao vivo, a Festa da Uva. E a propósito, o nosso Conversas Cruzadas de amanhã também será transmitido ao vivo, diretamente dos pavilhões da Festa da Uva. Amanhã o Conversas Cruzadas. Mas sigamos examinando o futuro imediato de Cuba, senhor Percival Pugina. Bom, Lazier,
pouco tempo e muita coisa para se dizer, né? Mas a eleição cubana é uma fraude. É uma fraude constitucionalizada. Mas é uma fraude. Por quê? Porque os candidatos são apresentados no quarteirão, sabias? É um negócio como tese fantástica. Se apresenta o candidato, se apresenta no quarteirão. Só que ele se apresenta perante o comando do partido. Ele pode não ter partido, mas a mesa que preside o processo é partidária. Apresentar-se, aí tem que haver a justificativa da apresentação do nome do candidato. Apresentar-se como um candidato que tenha qualquer divergência em relação ao regime, cai naquela regra número 1, faz mal para a saúde. Entendeu? Então, lá da base, não precisaria fazer mais nada para fraudar todo o processo. A partir daí, se elegem os representantes da Assembleia Municipal. Um representante de cada quarteirão, né? Imensa de uma Assembleia. Dentro desta Assembleia, se elegem pelo mesmo processo, praticamente, com pequenas diferenças, os candidatos à Assembleia Nacional. E se elegem os candidatos à Assembleia Provincial, Assembleia Nacional. O eleitor recebe uma lista, sei lá, são 60 nomes. Ele pode riscar algum nome, mas ele não pode acrescentar nenhum nome, e só tem uma lista. Essa é a eleição democrática cubana, onde fazer oposição faz mal para a saúde. A questão da autodeterminação, né, que se enche muito a boca. É um exemplo da autodeterminação. Que engraçado. Eu me lembro, porque estudei história, que Cuba interveio, forneceu revolucionários para fazer revoluções no Panamá, na República Dominicana, no Haiti, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Angola, Congo, Moçambique e Somália. Os seus exércitos, os seus jovens, para fazer revolução socialista, Ricardo, em outros países. E vem me falar em respeito à autodeterminação dos povos. E por que fazia isso? Porque foi aquele longo período de 30 anos em que Cuba recebia a sua mesada da União Soviética, que calculada ano a ano e anualizada dá algo como 200 bilhões de dólares. Então era sangue cubano em troca de rublos para manter aquela fracassada economia cubana. E a questão do embargo, eu diria que não tem esta proporção que se quer dizer. Porque se tu fores pegar... O que tem jeito de ônibus lá em Cuba são ônibus daqui da Marco Polo de Caxias do Sul. É o melhor material rodante que circula em Cuba. Se tu quiser comprar leite, porque aqui é comunista não dá leite, se tu quiser comprar leite lá em Cuba, tu vais comprar leite do México. O México é parceiro dos Estados Unidos no NAFTA. Os maiores investimentos estrangeiros, presta atenção, nosso telespectador do Conversas Cruzadas, os maiores investimentos estrangeiros em Cuba hoje são espanhóis. E a associação entre a Espanha e os Estados Unidos chegou ao Iraque, parceira dos Estados Unidos no Iraque. Cuba importa alimento dos Estados Unidos e exporta para os Estados Unidos. Então há alguma restrição, mas não é isto que se pretende dizer e querer justificar o fracasso de uma economia que é uma contradição em termos, porque economia socialista, Ricardo, é uma contradição em termos, não existe economia socialista. Cuba se mantém, e o Biratã é economista, terá que concordar comigo, Cuba se mantém porque o mercado paralelo é um mercado funcionando. Pugelo. Obrigado, por favor. Bom, primeiro, eu sou um admirador, quero que saibas, não tenho nenhuma admiração pela Revolução Cubana, mas sou um admirador do José Martí, porque era um libertário, um homem intelectual de alto nível, e acho que ele deve estar se virando no túmulo, Ricardo, depois de ouvir a defesa que vocês estão fazendo aqui de um regime com o qual ele jamais concordaria. Da mesma forma como Simão Bolívar deve estar se virando no túmulo com o uso político que o Chávez faz da pessoa dele, que também não concordaria com as teses nem com as ideias do Chávez. Eu vou contar duas historiazinhas. Primeiro é uma anedota que se conta em Cuba, a boca muito pequena, porque não se pode falar alto. Um sujeito botou um anúncio no jornal, se perdeu um loro. Loro é um papagaio. Se perdeu um loro. Se gratifica a quem lo devuelva. E o proprietário aclara que não comparte suas opiniões políticas. Do papagaio. Que o papagaio está dizendo aí é por conta própria, eu não sou responsável por estas ideias subversivas desse papagaio. E o outro é um episódio que aconteceu comigo.
Eu estou lá no Malecão Habaneiro, sentado, tem um casal de senhores idosos. Eu tinha ido lá na segunda vez para fazer as pesquisas para o livro que escrevi. E puxei conversa com eles. E tal, daqui eles não estavam querendo muito conversar. Aí eu, vem cá, eu ouvi dizer, né, que o sistema de educação e de saúde cubano aqui são muito bons. É um negócio fantástico. A educação é muito boa, mas o pessoal não produz. A produtividade é uma educação muito estranha, porque é uma educação para o socialismo, que é como economia é uma contradição em termos. Mas que, enfim, que a educação é boa e que a saúde é boa. Aí diz o velhinho assim para mim, senhor, se são buenos ou não, não sei. Pero todo lo demás, se uno não está estudando ni enfermo, é uma porqueria. Acreditam em democracia em Cuba a curto ou médio prazo com a renúncia do Fidel? Vamos saber o resultado. Acreditam 16%, não acreditam 84%. Muito obrigado, senhores, por terem aqui debatido, virem aqui debater uma das questões mais momentosas do momento, que é a renúncia de Fidel Castro.